Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso de domingo, pra gente falar aí do quiprocó que teve ontem, o John Textor aparecendo mais uma vez nas redes sociais para desmentir jornalista falando aí que estão divulgando propaganda falsa. Eu até dei um spoilerzinho para vocês aqui, né? Enfim, e vamos falar também de Botafogo e Palmeiras numa vibe completamente diferente dos últimos jogos entre as duas equipes, né? Rivalidade deu uma amainada, a intensidade, né, a espera da partida também não está naquele nível altíssimo dos últimos jogos, tendo em vista a situação que o Botafogo está no Campeonato Brasileiro, não está brigando pela liderança, precisa vencer para chegar próximo do Bahia, que venceu, senão o Botafogo fica muito longe do G4, e para o Palmeiras sim, para o Palmeiras vale ultrapassar o Cruzeiro na classificação e ficar mais próximo do Flamengo, principalmente se o Flamengo não vencer o Internacional no Beira-Rio hoje, né? Então vai ser um jogo bem difícil, até porque a escalação do Botafogo não dá uma animada, né? A gente vai falar aí das possíveis escalações que o Ancelotti pode ter jogando o Nilton Santos. Vamos torcer para que os jogadores que entrarem possam performar bem. Mas antes, peço a você deixar o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso. A gente conta muito com o apoio de vocês para chegar à marca de 140 mil inscritos. Estamos no ritmo devagar, por isso que eu nesse domingão peço um apoio de vocês mesmo, né? Não é normal, as pessoas assistem o vídeo e não deixam um like. É normal, né? Isso é uma tendência, né? Esquecem, não sabem como fazer, então essa mãozinha que está aí, né, que tem logo embaixo do vídeo, se você puder clicar nesse vídeo de hoje, você ajuda demais o nosso canal. Nosso canal tem um costume, né, de chegar sempre a muitos botafoguenses, vai crescendo, mas o crescimento deu uma diminuída, porque o número de likes também deu uma diminuída, então a gente pede a vocês hoje, dar aquela caprichada aí no like e também no botão hypar, se for possível. O GG agradece demais, tá certo? Vamos lá, gente. Ontem fiz um vídeo falando sobre o final feliz da reunião, que foi confirmado pelo próprio John Textor, porque eu tenho percebido que tá bem natural. Eu não acho isso interessante, né? Inclusive acho estranho até. Duas pessoas da mesma empresa terem versões diferentes sobre o mesmo fato, né? E aí me parece que, bom, no caso, o pessoal do GE fala uma coisa, o pessoal colunista lá do Globo fala outra coisa. Na pior das hipóteses, quem acertar, não, a empresa acertou, né? A empresa Globo acertou. Ah, mas o GE falou errado, mas o blog do fulano falou certo, né? Então eu tenho percebido isso. O GE fala uma coisa, principalmente em assuntos que dizem respeito a essa questão envolvendo a Eagle, né? E o blog, às vezes do Lauro Jardim, às vezes do Diogo Dantas, tal, vai revezando, né? Falam coisas diferentes do que o GE falou. Para mim, tática para que a verdade fique sempre na instituição, né? E aí dessa vez eu acho que foi um pouquinho longe demais, né? Se um diz que, e a gente já vinha falando isso há um tempo, que a Ares, que a Eagle, a tendência era flexibilizar para o próprio Textor, tendo em vista o que está rolando nos tribunais. Eles não são idiotas também. Não, vamos ficar brigando até o final aqui. Eles estão vendo que os tribunais estão dando causa para o John Textor. Então vamos acabar com essas histórias aí na Flórida, no Reino Unido, Brasil. Vamos resolver isso de uma vez, cada um ganhar o seu dinheiro. John Textor é o seguinte, a gente quer tanto, você quer recomprar a SAF? Então a gente quer tanto, pronto, acabou. E agora o John Textor vai comprar, vai arrumar o dinheiro e vai recomprar a SAF Botafogo, tá? Então, essa história aí que tá lá no blog do Diogo Dantas, que não, a Eagle não quer vender para o John Textor, tá? Ele falou propaganda enganosa, né? Até trouxe a questão da fonte, sem honra, tá? Mas aí é um direito constitucional, o Textor também não está por dentro disso. Mas a questão é que a notícia não é verdadeira, né? Essa é que é a grande questão. Isso aí é que pega, né? Não informar a fonte é uma garantia constitucional. Você pode resguardar-se de informar a sua fonte. Isso não significa que você seja um mau jornalista, mas a questão de
propaganda falsa realmente é ruim, é ruim. Mas isso tem acontecido. Já fala uma coisa, o jornal o Globo fala outra. De qualquer forma, o que ia acontecer, um dos nossos falou, né? Bacana, não acho legal, mas enfim, é o modus operandi, tem acontecido isso. Falando agora de jogo, né, Botafogo e Palmeiras, acho que é o primeiro Botafogo e Palmeiras sem aquela tensão dos últimos 3 anos. Porque 2022, deixa eu pensar aqui, não, 22 zero tensão, né? Zero tensão. Ela vai começar em 23, né? Em 23 a gente tem desde o primeiro jogo no Allianz Parque, na vitória do Botafogo, até o traumático 4-3, jogos de altíssima voltagem, altíssima tensão. Em 2024 não houve um Botafogo e Palmeiras que passasse batido aos olhos de qualquer torcedor do futebol brasileiro, e sul-americano também. Então realmente a tensão estava acima do normal. 2025 simplesmente a estreia do Campeonato Brasileiro, um jogo também muito tenso, e um jogo do Mundial de Clubes da FIFA. E agora, um tempo depois, simplesmente os ânimos estão arrefecidos, calmos, não há uma adrenalina conectada a esse jogo, principalmente pela situação do Botafogo. Tá? O Botafogo ele tá com a cabeça no jogo de Quito. Não tem como, né? O torcedor está preocupado com o jogo de Quito, a classificação. Claro que quer ganhar hoje, seria muito bom para dar moral, principalmente na Copa do Brasil. Na Libertadores não precisa desse jogo para dar moral, tem que estar com a confiança lá em cima, independente de qualquer coisa. Mas até para o Campeonato Brasileiro, para a gente permanecer na cola do Bahia, que o Bahia ganhou ontem do Corinthians fora de casa. Né? Então o Botafogo precisa, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde a gente tem tido um rendimento muito ruim dentro de casa, a gente precisa melhorar urgente o nosso rendimento. Botafogo fora de casa, 100%. Dentro de casa, com o Ancelotti, não vencemos nenhum jogo. Nenhum jogo. Empate contra o Vitória, empate contra o Corinthians, derrota para o Cruzeiro. E agora, o jogo dificílimo contra o Palmeiras. Fica mais difícil ainda porque o Botafogo não vai com força máxima. E já falei aqui, super compreensível isso. E o Palmeiras vai com o que tem de melhor. O Palmeiras vai botar time reserva na Libertadores. Ele vai se dar esse luxo. Ele vai botar um time misto reserva contra o Universitário. Tem 4-0 lá no Peru, de vantagem, né? Então, acaba que sobrou aí para o Botafogo. Vai ter que... Poderia ser um jogo entre equipes mistas, né? Entre equipes reservas. A gente já começa nessa desvantagem. Mas também tem a vantagem de ser uma oportunidade para jogadores que não têm minutagem de mostrar a sua importância no elenco. E aí, Matheus Ponte hoje vai ter uma oportunidade. O Alan, mais uma vez, joga, provavelmente joga. O Joaquim Correa vai ter que mostrar por que foi contratado, por que deve permanecer, por que pode ser utilizado em jogos importantes. Até o momento não mostrou absolutamente nada em jogos decisivos. Né? Então a gente espera, esse é um jogo decisivo. É o primeiro jogo do retorno, o Botafogo precisa começar bem. A gente sabe que vai ser muito mais difícil do que seria com os nossos 11 titulares. Matheus Martins vai jogar, eu começaria com o Montoro, mas os críticos, os analistas, o GE, acham que o Matheus Martins vai jogar. A escalação do GE é uma escalação que mantém, tirando o Vitinho, né, vai ser John, Ponte, Barbosa, Marçal e Telles, Marlon Freitas, Alan, e aí eles trabalham com o quarteto Joaquim Correa, Natan Fernandes, Santi Rodrigues e Matheus Martins. Eu não acho que o Botafogo vai começar com esse time, tá? Não acho que o Botafogo vai começar com esse time. Acho que o Joaquim Correa começa o jogo, tá? Não tem a confiança, infelizmente, no Mastriani para começar, ou seja, foi uma contratação que o Botafogo fez e não está servindo no momento. E seria o momento de servir. É um jogador de área. Então, nos treinamentos, como é que deve estar o Mastriani? Não deve estar performando da maneira que o Ancelotti quer. Então não está sendo nem utilizado. O Botafogo vai jogar sem centroavante, porque o nosso centroavante não serve. É inadmissível, né? Então configura-se aí um erro de contratação. Então o Joaquim Correa deve ser o jogador mais adiantado. Eu começaria com o Álvaro Montoro e o Natan Fernandes na outra ponta, deixando o Santi Rodrigues no meio. Né? Ele pode talvez deixar o Joaquim Correa no meio. Aí você tem Santi, Natan e Matheus Martins, que não tem cacuete para jogar ali dentro da área.
Então eu acho que o Joaquim vai ser esse jogador mais próximo da área, com o Álvaro Montoro e o Nathan Fernandes abertos, tá? E o Santi Rodrigues mais pelo meio. Ou o Álvaro Montoro vindo mais para o meio e o Santi caindo pelo flanco esquerdo. Por que eu falo do Montoro titular? Porque eu não sei se o Montoro vai ser titular no jogo de Quito, tá? É um jogo, repito, um jogo que vai exigir fisicamente demais. O Montoro é excelente jogador, mas o Matheus Martins é um jogador mais forte, um jogador mais vigoroso fisicamente. Então é um cara que jogou melhor no jogo contra a LDU. Por quê? Porque é um cara que parte para cima. Pode não ter a técnica do Montoro, mas é um cara que tem vigor físico para encarar a altitude e os contra-ataques para o Botafogo, né? Então é uma incógnita essa escalação do Botafogo na parte da frente, mas eu acredito que Arthur Cabral seja poupado, Arthur seja poupado e talvez o Savarino seja poupado também, tá certo? O Palmeiras vem com o que tem de melhor, vem com força máxima, não vai poupar ninguém e é tomar cuidado. O Botafogo precisa pensar que tem que vencer. Não é, estamos poupando aqui, o que vier veio. Não, o Botafogo tem que vencer. Então é fazer de tudo para vencer. Os jogadores que começarem o jogo entenderem que eles jogam no Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da América, e é honrar a camisa para que possam ser mais utilizados na temporada e serem vistos pelo treinador do Botafogo como jogadores úteis, tá certo? Fico por aqui. Mais tarde a gente volta com mais informações desse Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos às 8h30 da noite, num domingo. Horáriozinho, ó, maravilhoso. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.